Aqui no Dicas de Saúde com o Dr. Gil, mais um tema a ser abordado, falar sobre coluna, As dores, as inflamações, tudo isso no Dicas de Saúde a partir de agora com o Dr. Gil. Um abraço, Bênio, um abraço a todos os ouvintes do seu blog e os ouvintes gerais. Na verdade, coluna, ele é um órgão todo especial, principalmente para o ser humano que anda em pé, ele sendo bípede. A grande maioria dos animais, ele por ser quadrúpede, andando de quatro patas, ele força muito pouco a coluna. E segundo a evolução, como a gente veio dos primatas, que andava de quatro patas, então a gente ficou ereto por andar em duas patas, a gente sobrecarregou demais essa região que é a coluna. Para a gente se manter em pé, praticamente a gente não depende muito do osso da coluna, porque a coluna são vários ossos, um sobreposto como se fosse disco sobre o outro, e intercalado aí colágeno e algumas articulações que é basicamente como se fosse tendões. Então, para a gente se manter em pé, a gente depende exclusivamente de dois músculos atrás da coluna que realmente mantém a gente em pé. E para a gente ficar em pé, a coluna sofre porque ela é arqueada. O tronco ele é jogado para frente, o abdômen, a parte mais superior do abdômen é jogado para trás e a parte inferior é jogado para frente de novo, fazendo o que se chama de duplo S. Então a coluna não é reta, como se fosse uma escada, ela é praticamente um grande S. E quanto mais faz pressão sobre essa musculatura e esses ossos, mais a gente vai sofrer. O que é que eu falo de pressão? Principalmente as pessoas que têm trabalho forçado, pessoas que trabalham carregando muito peso, pessoas que trabalham com lateralizado, como são os dentistas, que tem que trabalhar sempre curvado para um lado só, isso aí vai sofrer muito. Principalmente, volto a bater aqui, o peso. A gente foi feito para carregar um peso, e não um peso ou o dobro desse. Pergunta-se, quando é que a gente sabe que está com o peso ideal? A regra prática, que é o IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, a gente, para não estar fazendo o cálculo aqui, a gente diz assim, se uma pessoa tem 1,80 m, a gente esquece 1 metro e acha que 80 é o peso dele. Eu que sou com 1,65 m, o meu peso ideal seria 65 quilos. Quem tem 1,90 m, o normal seria 90 quilos. Como quem tem 1,70 m, eu diria que o normal seria 70 quilos. Quem passar disso está, eu diria, fora do peso. E quem está com muito mais fora disso vai sofrer, porque esse excesso de peso sobre a coluna vai atrapalhar. Então, coluna, praticamente todas as pessoas que passou de 25 anos, eu diria que todos já teve uma crise de dor lombar. E a partir dos 40 vai ter mesmo. A partir dos 50, a coluna, como eu lhe falei, ela é jogado para frente na região abdominal. Esse S, ele vai comprimir mais ainda essa região. E a região cervical, que é essa do pescoço, e a região lombar, são as colunas que têm movimentos maiores. Você pode ver que toda hora a gente está mexendo a cabeça para um lado, para o outro, curvando. Então a coluna cervical, ela tem grande mobilidade. A coluna lombar, que é essa mais embaixo, ela também tem grande mobilidade, que toda hora a gente está se curvando para frente, para trás, assim por diante. A região torácica tem mobilidade, mas muito pouca. E a região sacral não tem mobilidade nenhuma. Mesmo assim faz parte da coluna.
Quem mais sofre dessas colunas, você pode ver que é a região lombar, essa região daí de trás das costas mais baixo. Então essa região é a região que mais sofre. Então todo o peso que a gente pega ou faz uma tração, o pessoal diz, eu estou com a dor na coluna. Na verdade não é na coluna, é na musculatura da coluna. Quando você dá um entorse muscular, que você pega um peso de mau jeito, então dói essa região, que na verdade não é o osso que doeu ou não, é a musculatura. Agora, se você tem um trauma, uma pancada que possa atingir o osso, aí é outra história, você vai ter uma dor mesmo nos ossos da coluna. Então, coluna, como eu acabei de dizer, o que mais faz sofrer a coluna é o excesso de peso sobre ela. Então, se a coluna foi feita para carregar um peso da cintura para cima, é uma coisa. Carregando o dobro desse peso, ela vai sofrer. Vai sofrer porque a partir dos 30 já começa a ter dor, 40, 50 já começa a achatar essas vértebras. E entre uma vértebra e outra, sai o nervo de cada lado. Esse nervo vai inervar toda a parte do corpo, daquela região para baixo. Então a região lombar, a partir da L4, L5, já vai inervar as pernas. Então uma pessoa que a partir de L3 dá uma compressão, essa compressão comprime o nervo, e as pessoas às vezes chegam aqui com muita dor e dormência na perna. Diz assim, mas eu sinto uma dor violenta na perna, como se minha perna tivesse pesando o dobro do peso que ela pesa, principalmente de manhã. O que é isso? Compressão do nervo lá da coluna, que a pobre da perna não tinha nada a ver com essa história. Então ele tem que fazer fisioterapia, se alongar para abrir esses espaços para o nervo ele sair sem compressão. Quanto mais comprime ele, pior. É daí que vem as famosas hérnias. Hérnia em geral de coluna, hérnia cervical, hérnia lombar. Essa hérnia, quer dizer, é uma espécie de uma cartilagem que tem entre os discos. O disco que eu falo é osso. Entre os ossos tem essa cartilagem e colágeno. Então, essa região, ela comprime o nervo, e essa região também pode correr para dentro da coluna, porque a coluna ele é um furo. Os ossos são abertos no meio, que é para a medula passar por aí, que são os maiores nervos. Então, se comprime para dentro da coluna, a gente chama de uma hérnia extrusa, quer dizer, uma hérnia que está comprimindo o canal medular. Aí é cirúrgico, não tem o que fazer. Enquanto for só compressão de nervo externo, fisioterapia, perder peso, aí é que se bate na história do exercício. Tem que ser magro para viver muito. Quanto mais se ganha peso, pior. Então, a pessoa que começa a ter dor na coluna, está errado. Principalmente o posicionamento. Tem gente que senta na ponta da cadeira. Está errado. Então quem senta na ponta da cadeira está errado, porque a coluna não vai, essa região lombar tem que estar colada na cadeira. Está sendo filmado aí? Vocês podem ver aqui, sentado no fundo, com essa região daqui colado na cadeira, e não assim, nem assim jogado para trás, porque aí, quando eu sento e jogo, eu estou apoiando a coluna torácica e não a lombar. Então quem senta tem que puxar a cadeira o mais perto possível da mesa, para a região lombar estar apoiada na cadeira. Se você sentar e não apoiar essa região de trás da coluna na cadeira, está errado logo de cara. Então tem que ter todos esses cuidados a nível de posicionamento ergométrico. Pessoas também perguntam aqui na nossa live sobre a má posição de dormir, né? O mau jeito de dormir também contribui para dores de coluna, doutor?
Reparem, eu disse a você que quem manda na dor, quem a gente está em pé ou não, é essas duas musculaturas que correm uma de cada lado da coluna, que é a musculatura lombar. Você pode palpar e ver que essa coluna. Quem faz abdominal e trabalha, essa musculatura fica forte. Então, se uma pessoa, o normal é deitar, onde se afunde pelo menos 3 a 4 centímetros só, que é para a região da coxa e quadril apoiar, a região lombar apoiar e um travesseiro que seja compatível com o tamanho do ombro da pessoa. Então, pegar uma criança e botar um travesseiro de adulto é errado. Então, eu tenho que ver qual é a distância do meu ombro para a cabeça, porque o travesseiro é para ter o mesmo tamanho do ombro para a cabeça. Ou você dormir com o pescoço de lado. Não custa nada todo mundo dormir com 2 travesseiros, um na cabeça e o outro apoiado do lado do corpo, e a perna que está na parte superior está apoiado num travesseiro. Esse travesseiro, esse segundo, tem que ser um travesseiro mais longo, que vá praticamente da perna até o braço, para dar um apoio, que é o meu caso. Eu não consigo dormir sem 2 travesseiros, assim por diante. Então, tem que ter esse conforto. Então, cama muito dura, errado. Colchão muito mole, errado, porque isso aí vai atrapalhar a coluna dele. Mas se ele faz atividade física e tem uma musculatura forte, ele, logo de cara, ele não vai sofrer tanto. Diferenças entre gases e dores na coluna, doutor. Explique essa situação. Ouvintes aqui perguntando que ela não sabe discernir, na verdade, se ela está sentindo dores na coluna em virtude do gases ou se tem algum problema na coluna. A coluna é um órgão todo especial. Para ela sentir dor na coluna, ela sabe que está com dor na coluna, porque se ela fizer alguma lateralização, ou uma flexão, ou uma rotação, ela vai sentir dor. Principalmente a dor ciática, que é aquela dor que corre para a perna. É uma dor que a pessoa descreve como correndo aqui pelo lado da nádegas e vai até a perna lá embaixo. Isso aí é coluna. Gases, isso é uma coisa totalmente que a gente vai discutir aqui sobre obstipação intestinal e diarreia, que eu diria que a gente pode fazer esse tema na próxima semana. E tem gases, a gente produz gás todo dia. E quem come todo dia, tem que obrar todo dia. Então, na próxima semana, a gente tem que falar um pouco sobre essa história de obstipação, gases e diarreia. Voltando à coluna, então a pessoa foi trabalhar, teve um entorse na musculatura e sentiu dor. Sim, tem que tomar medicação, um relaxante muscular, tá certo? Um anti-inflamatório. O anti-inflamatório é uma medicação boa, mas é uma bomba quem tem problema gástrico. Então, cuidado com essa história de chegar em balcão e se consultar com balconista de farmácia. Balconista de farmácia é um comércio como qualquer outro, porque se eu tivesse um comércio eu queria vender, mas só que remédio não é brincadeira. Principalmente remédio similar, que como eu lhe falei, a gente não garante, o governo, ninguém garante onde foi fabricado. Então, qual é o cuidado? Primeiro, atividade física, se manter magro, tomar medicação quando preciso, que realmente às vezes a dor está agudizada, é uma dor crônica, mas piorou, tem que tomar medicação. Medicação quando for preciso, medicação tem que tomar só quando é necessário, e não tomar para o resto da vida, isso não existe. Aí pergunta, qual é o exame padrão ouro para a coluna? É raio-x? Sim, a gente começa com o raio-x. Ultrassom não tem a menor função para a coluna. O padrão ouro para a coluna é ressonância magnética, como é para qualquer articulação, coluna, ombro, joelho. Então, ressonância é o padrão ouro, porque o raio-x só mostra a parte óssea. O raio-x não vai mostrar se tem hérnia, se tem compressão de nervo, não vai mostrar essas coisas. A ressonância é 1000 vezes melhor. Ok, atividades físicas, alongamento também
contribui para melhoras nas dores da coluna? Perfeito. Principalmente quem já tem uma coluna, vamos dizer assim, com esse S muito avançado, que esteja realmente com uma escoliose, uma lordose, fisioterapia. O hospital aqui fornece fisioterapia, tá certo? E cuidado com a atividade física, eu diria, sem orientação, às vezes só de ser pior do que melhorar. Então, academia, dizer, professor, minha situação é essa, eu preciso melhorar minha coluna, está sentindo dor. Ele, por ser o especialista na atividade física, ele vai dizer o que é melhor para essa pessoa fazer. Ok, estamos aqui com o Dr. Gil, ele abordando sobre dores na coluna. Perguntas do ouvinte, né? Um ouvinte que pede para explicar sobre esse líquido que temos sobre a nossa conjuntura, né, doutor? Como é que o senhor explica isso? Repare, o corpo praticamente 70% é líquido. Se você pegar um corpo e queimar ele, torrar ele, tá certo? Só vai ficar praticamente, o resto tudo é líquido. O cérebro da gente, o crânio, ele é uma caixa fechada. Entre o crânio e o cérebro existe um líquido chamado de líquor. Esse líquido vai até lá embaixo na coluna e ele está ali. Para quê? Caso você tenha algum trauma, esse líquido serve de amortecedor. E ele tem uma pressão específica. A gente tem líquido no corpo inteiro. Todas as articulações, quem já matou galinha, porco, quando parte a articulação, cai aquele óleo. Aquele óleo ali é o líquido, entre aspas, sinovial, quer dizer, sinóvia, que quer dizer, está entre a sinóvia, que é a cartilagem. É para aquele ali também evitar trauma, para que ele realmente amorteça mais esses traumas. O líquor, que protege todo o sistema nervoso central, que é o cérebro e medula, ele aí todo mundo tem e tem que ter. O sedentarismo também contribui para dores articulares. O sedentarismo também contribui para dores articulares, doutor? Olha, a gente sempre diz que a gente é uma máquina. Toda máquina que para enferruja. Até máquina nova, se você comprar e deixar num canto um tempo, ela vai enferrujar muito mais rápido do que uma máquina que não se movimenta. Se você perguntar esse pessoal da área rural com 90 anos, 85, se ele sente dor, sente dor. Se entrega, não. Se ele parar, ele vai enferrujar. Então tenha pena desse pessoal que chega assim, diz assim, meu pai ou meu tio mora na roça, ele tem 85 anos e quer carregar para a cidade e trancar ele dentro de uma casa achando que está cuidando. Não, vai matar essa pessoa, porque ele vai deixar o espaço dele, ele vai deixar de fazer atividade física, e você sabe que se máquina nova enferruja, máquina velha então enferruja na hora. Então, eu acabei de dizer para você que a arma para a longevidade está calcada em 2 grandes pilares, magro e dinâmico. Quem é magro e dinâmico chega a 100 anos, que é o que a raça humana foi feita para viver. Quem não viver 100 anos, não fez por merecer. Ok, finalizando aqui com mais um tema abordado sobre coluna. O Dr. Gil agora vai agradecer e, mais uma vez, o blog agradece desde já a presença do Dr. Gil e com os seus cumprimentos finais. Eu que agradeço esse espaço, porque quanto mais a pessoa sabe, se orienta, melhor. O pessoal costuma dizer que cego é aquele que vê e não enxerga. Então, é aquela história, vivam muito se vocês quiserem. Se não quiser, não vive, infelizmente, como eu acabei de dizer para você. Conheço muita gente que quer se cuidar quando é tarde. E tarde, infelizmente, o nome já está dizendo. Agradeço a todos, a você também, Beni, pelo espaço, e conversaremos na próxima oportunidade sobre obstipação, gases e diarreia. Basicamente, aparelho intestinal. Ok. Benilton Santos, falando com o Dr. Gil, direto do blog Beni Comunicação.